Irmãos, vamos abrir a palavra em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. Amém? Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos parar por aqui. Então, irmãos, pela leitura que já fizemos nesta noite, eu gostaria de destacar alguns pontos para talvez aqui iniciarmos um assunto relacionado ao propósito eterno de Deus. E esse texto que está aqui na carta de Pedro nos chama a atenção, porque uma vez que o Espírito Santo inspirou Pedro a escrever essas palavras, nós temos a concepção de que essas palavras que aqui estão vão nos trazer edificação sobre esse tema, o eterno propósito de Deus, ou o propósito eterno de Deus. Aqui no verso 2, eu já gostaria de destacar uma expressão com os irmãos. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Aqui o Espírito do Senhor, ele está fazendo uma analogia para que nós tenhamos a ideia, a noção de que uma vez abandonando as velhas práticas do mundo, quando nós conhecemos o Senhor, abandonar não pode ficar sozinho, mas ele tem que ser substituído pelo desejar o genuíno leite espiritual, porque é o alimento espiritual que vai nos dar crescimento para salvação.
E por que esse versículo então nos fala sobre o propósito eterno de Deus? Porque, irmãos, Deus em Cristo Jesus, Ele não proveu apenas a salvação, a libertação, para que nós não tivéssemos mais que passar para o inferno, que nós não tivéssemos mais a condenação eterna. Essa ideia é uma ideia que não deve estar sendo praticada por nós. Então, a ideia que se costuma ter hoje em dia é assim: Deus me salvou do inferno quando Cristo foi crucificado. Amém, aleluia, glória a Deus. Isso é uma parte, isso é um meio para que Deus levasse a cabo o seu propósito. Os irmãos entendem isso? A cruz de Cristo não é um fim, mas era um instrumento. Por que isso? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, porque nós transgredimos a palavra de Deus. O irmão Valdecir tratou esse tema domingo, né? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Da maneira com que nós estávamos, não era possível Deus realizar o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Ter uma noiva, uma esposa para o seu filho Jesus. Mas é uma noiva, uma esposa que lhe corresponda em natureza, em vida. Por isso que lá em Gênesis, falando de Adão e Eva como uma figura de Cristo e a igreja, quando Deus forma a Eva de Adão, a partir de Adão é que a Eva é edificada. Deus criou Adão, mas foi a partir de Adão que a Eva foi edificada, da costela de Adão. Quando Adão olha para aquela mulher, ele diz assim: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa expressão é interessante, irmãos. Se nós pensarmos que Adão foi o primeiro homem criado, ele passou por toda a criação de Deus e não achou ninguém que correspondesse a ele. Da mesma maneira, Deus olhou para toda a sua criação e não achou ninguém que correspondesse ao seu filho em vida e natureza. Então a sensação que Adão teve quando Deus fez passar toda a criação e Adão colocou o nome em todos os animais, a sensação que Adão teve de estar sozinho porque não achou ninguém como ele, foi em parte a sensação então traduzida do que Deus também tinha de percepção. Deus olhava para toda a criação como o Senhor soberano sobre tudo, o Criador de todas as coisas, mas ele não encontrava alguém que lhe correspondia em vida e em natureza. Então os irmãos percebem os dois pontos? Então, voltando aqui para Adão e Eva como figuras de Cristo e a igreja, para que o propósito de Deus se levasse a cabo, ele precisava resgatar o homem que eu digo é homem e mulher, que estavam em pecado. Esse resgate, essa justificação foi promovida através da cruz, mas não parou por ali. Porque a partir então desse resgate, dessa justificação, o que vai acontecer? Esse homem tem um caminho aberto de volta para Deus, para que Deus possa então transformá-lo completamente. E assim como Adão olhou para Eva e disse: essa se chamará varoa, porque do varão foi tomado. Essa afinal é osso dos meus ossos. Osso fala de uma realidade interior. E carne da minha carne fala o quê? De uma expressão exterior. Então Cristo está trabalhando hoje para quê? Para que essa igreja, que é composta de todos aqueles que creram em Cristo Jesus e foram regenerados, ela lhe corresponda tanto interiormente como exteriormente. Quando nós estudamos Apocalipse, nós vimos lá a nova Jerusalém que descia do céu, ataviada, adornada como uma esposa. Aquela figura daquela cidade é o trabalho completado de Deus na edificação da sua igreja. Mas, para o texto que nós estamos abordando aqui, é dito então: uma vez que vocês foram regenerados,
que vocês se despojaram da maldade, do dolo, da hipocrisia, das invejas, de toda sorte de maledicência, agora vocês precisam desejar algo, porque é através deste algo que vocês serão transformados e serão como Ele é em vida e natureza. Então aqui o Espírito de Deus, para nos dar uma compreensão, ele usa uma figura aqui, né? Criança recém-nascida e leite. Irmãos, criança recém-nascida tem outra preocupação na vida senão leite, não é verdade? Tem um irmão que faz uma pregação e ele diz assim que a irmã teve um filho, acho que foi assim, tinha um filho e tal, e quando ela passava pela porta, ela dizia que o filho dela não via uma mulher, via uma mamadeira de 1,60 m, né? Porque criança recém-nascida é a única coisa que ela faz, né? Tá aí a Maitê que não deixa a gente enganado. Só bebe, toma leite e o desejo dela é o leite. Os irmãos estão percebendo? Então vamos trazer isso agora para a nossa experiência, a nossa relação com Cristo. Qual deveria ser, para que nós tenhamos crescimento espiritual, qual deveria ser a nossa preocupação? Estarmos nos alimentando e desejando Ele cada dia mais. Como uma criança recém-nascida deseja leite, os filhos de Deus deveriam desejar Cristo cada dia mais. Agora, irmão, marque aí 1 Pedro e vamos aqui em Tiago. Está um pouquinho para trás aqui. Deixa eu só encontrar o verso. Capítulo 1 de Tiago, vamos ler a partir do verso 19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você percebe que o Espírito do Senhor está indo na mesma linha aqui? Despoja de tudo aquilo que é do velho homem. Lá para Pedro diz invejas, etc. Aqui está dizendo acúmulo de maldade. Mas ele coloca novamente aqui, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Lá onde Pedro diz, desejai o genuíno leite, como crianças recém-nascidas. Aqui Tiago fala para acolher a palavra. Agora, essa palavra e esse genuíno leite, eles servem para quê? É poderosa para salvar a vossa alma. Agora veja o verso 22, que é onde eu quero chegar. Tornai-vos, pois,
praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Voltando aqui então para a nossa linha de raciocínio, aqui em Tiago, ele acrescenta, além do desejar o genuíno leite, que esse leite, então, que é a palavra, que é o alimentar de Cristo, seja algo que prático na vida do cristão, no dia a dia. Não adianta, irmãos, nós apenas vivermos de ouvir, porque essa é a exortação do Espírito. Tudo aquilo que nós temos aprendido aqui, da parte do Senhor, se temos considerado que é da parte do Senhor, deveria ser algo da prática do nosso dia a dia. Porque senão sabe o que acontece? Aqui em Tiago é dito que se assemelha a um homem que contempla o seu rosto no espelho, né? E aí o que acontece? Ele olha ali e vê a face dele refletida. Ele sai, ele já perdeu aquela realidade, ele já esqueceu. Então é isso que acontece com a palavra. Quando ela sendo implantada em nós não vivemos de acordo com ela. Ela é como que se é esquecida por nós, né? Vamos voltar lá para Pedro agora. 1 Pedro capítulo 2. Verso 2, irmãos. Então é dito aí no verso 2 que nós desejemos o Senhor como genuíno leite e nós sendo criança recém-nascida. Porque é o Senhor que nos dará crescimento para a salvação. O que você acha dessa expressão salvação? Tem tanta gente aí fazendo a maior força para ser fiel, fazendo a maior força para amar, fazendo a maior força para ler a palavra. E aí você coloca uma série de outras coisas. Mas aqui é dito que à medida que nós tivermos esse alimento espiritual nos dará crescimento para a salvação. Então o que nos liberta de nós mesmos é este alimento espiritual, sendo recebido e sendo levado a efeito por uma vida cristã prática no dia a dia. Essa combinação vai produzir libertação para nós em todos os aspectos. O amor já não será algo forçado, o amor será algo natural, né? A fidelidade, a mesma coisa. Eu devo lembrar aos irmãos que lá no Evangelho de João, no capítulo 15, é dito assim, Jesus falando, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, nem vós, se não estiverdes em mim, também vocês não poderão dar frutos. Quais são os frutos que o Senhor Jesus está se referindo ali? No livro de Gálatas é trazido um rol, né? Amor, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, temperança e assim por diante. O problema é que nós lemos esta lista e falamos assim, eu tenho que ser isso aqui para agradar o Senhor. Mas não é isso que o Senhor diz. Se vocês permanecerem em mim, habitarem em mim e eu habitar em vós, vocês produzirão esses frutos de forma natural. O Senhor Jesus tinha que fazer força para amar alguém? Era algo próprio da natureza dele, né? Esse é o nosso desejo, irmãos. Mas muitos cristãos hoje estão frustrados, depressivos, por quê? Porque eles fazem propósitos de agradar a Deus pela sua própria capacidade. Não se compreende que agradar a Deus passa invariavelmente, o que significa isso? Obrigatoriamente por Cristo, por estar em Cristo e Cristo estar em nós.
aí sim nós poderemos agradar o Senhor. Vamos avançar aqui um pouco mais nesses textos. Verso 3. Se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. As duas palavras aqui, ó, experiência e bondoso. O que é essa experiência? A experiência aqui é de experimentar, irmãos. Isso significa que eu só posso viver a realidade de que Cristo é a minha vida, a minha salvação, de que Ele é o meu alimento, se eu experimentar. O Senhor mesmo diz isso. Provai do Senhor e vede o quanto Ele é bondoso. O Senhor mesmo disse, alimentai de mim, alimentem de mim, eu sou a verdadeira comida. Então eu gosto sempre de usar o exemplo da comida natural. Então imagine a Diele ali que sabe fazer um bolo de chocolate. Aí o Zaqueu chega aqui para nós e fala assim, o bolo da Diele é ótimo, é muito gostoso, eu começo a comer, eu não consigo parar. Nossa, mas que bolo maravilhoso o bolo que a Diele faz. Pela palavra do Zaqueu, nós teremos uma experiência completa? Não. Nós podemos até acreditar no Zaqueu, nossa, esse bolo deve ser bom mesmo. Mas nós só teremos a experiência completa se nós formos lá, um dia a Diele fizer o bolo, convidar a gente, nós formos lá e comermos o bolo que ela preparou. Aí nós teremos a experiência. Então, quando aqui é dito assim, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, significa, você deve entrar por esse caminho. Essa deve ser a sua experiência. Você deve se alimentar do Senhor. Ele é o genuíno leite espiritual que dá alimento para crescimento. Mas se você não for lá e não comer, você não vai experimentar isso, né? Então o Senhor nos encoraja. Mas irmão, eu estou tão desviado, eu estou tão com a cabeça no mundo, com os prazeres do mundo, mas saiba de uma coisa, este caminho está aberto para todo aquele que quiser. O Senhor é fiel. Verso 4. Chegando-vos, está vendo aí, irmãos, que o Espírito de Deus ele vai avançando. Ele é o alimento. Você deve experimentar. E aí no verso 4 diz o quê? Chegando-vos. Se acheguem para Ele. Marque aí o livro de Pedro, onde nós estamos estudando, volte um pouco em Hebreus. Hebreus, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Está vendo aí? Podemos experimentar, nos achegando a Ele, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, né? É o que ele está dizendo aqui. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então o Senhor sabe, irmãos, o que é viver na carne. Ele se tornou esse perfeito Salvador, porque ele experimentou todas as tentações das quais nós experimentamos. A diferença é que, ao contrário de nós, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele não pecou, e nós somos pecadores. Mas quando eu chego para Jesus e falo, Senhor, eu não resisti àquela situação. Ele entende, porque naquilo que você não resistiu, ele foi tentado e resistiu. Senhor, briguei com meu marido porque perdi a cabeça, ele me fez raiva. Jesus foi tentado também com raiva. Ele sabe o que é isso. Por isso que ele é o perfeito Salvador, porque em tudo ele foi identificado conosco. O que a palavra em Pedro está dizendo? Prova, experimentai, porque é somente esse alimento que vai lhe dar crescimento para a salvação, para você ser liberto de você mesmo.
né? Mas vamos continuar aqui na leitura de Hebreus. Verso 16. Acheguemo-nos, está vendo aí? Portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual é a ocasião oportuna? Deixa eu traduzir isso aqui para os irmãos. A palavra oportuno significa o momento mais adequado. Qual que é o momento mais adequado de nós nos aproximarmos diante do trono da graça, para acharmos da parte do nosso Senhor misericórdia e provarmos o quanto Ele é bom? É hoje, irmãos. Não vamos fazer como bom brasileiro, não, porque brasileiro nós somos nos documentos lá, mas a nossa pátria é celestial. Então nós não precisamos guardar os costumes dos brasileiros, não. O momento é hoje, não é deixar mais para frente. Como bom brasileiro deixa tudo para a última hora. Estamos sendo convidados a esse banquete espiritual hoje, né? Vamos voltar para Pedro, para avançarmos um pouco mais. Chegando-vos, verso 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive. Essa pedra é uma pedra viva. O nosso Senhor, Ele deu a sua vida. Ele desceu ao Hades, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança. Então, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Como é que foi essa rejeição? A palavra de Deus diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, rejeitaram. Aí você pensa assim: então isso é uma situação entre Jesus e os judeus lá. Não, nós não podemos pensar assim. Porque quando o Senhor estava para ser entregue e crucificado, o oficial romano era então uma representação dos gentios que somos nós. A Bíblia divide a população do mundo entre judeus e gentios. Todos aqueles que não são judeus são gentios. Então a palavra diz que haviam ali romanos que então ofereceram de libertar Jesus, o oficial romano, mas aí o que aconteceu? O povo preferiu que um criminoso fosse libertado e que Cristo fosse crucificado. Nós conhecemos a história. Mas ali tem tanto a mão dos romanos como a mão dos judeus na crucificação do Senhor. Obviamente que dentro do propósito de Deus. Mas tanto judeus como gentios participaram. Então quando a palavra que diz que ele foi rejeitado pelos homens, tanto judeus como gentios. Vamos um pouco para Apocalipse aqui, nós não precisamos ir lá no livro de Apocalipse. Mas lá é muito claro que haverão pessoas aqui, nos tempos mesmos que antecedem a volta do Senhor, que preferirão adorar o dragão e o anticristo. E que vão aplaudir quando o anticristo perseguiu os santos de Deus. Quem são esses santos? Nós, os cristãos. E matar os santos de Deus. As nações vão aplaudir isto. Vão achar isso uma coisa boa. Então, sim, o Senhor Jesus, como uma pedra viva, ele foi rejeitado pelos homens. Mas para nós que somos salvos, é uma pedra preciosa. E nós vamos ler aqui este raciocínio. Vamos voltar ali para o verso 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes um sacerdócio santo. Quando eu falei no início da reunião que Deus tem um propósito eterno, e eu comecei dizendo que ele tem uma noiva, uma esposa para Cristo, e o nome dessa noiva, dessa esposa,
é igreja. Não é Assembleia de Deus, congregação cristã, quadrangular, mensagem da cruz, nada disso. O nome dessa noiva, dessa esposa é igreja, simplesmente igreja, certo? Mas também dentro do propósito eterno de Deus, ele desejou ter uma família de muitos filhos, como seu filho Jesus. Por isso que a palavra de Deus testifica que ele é o primogênito dentre os mortos. O que significa isso? Que ele é o primeiro de muitos que viriam. Primogênito e não unigênito. É interessante que o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 12, ele diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. De quem que o Senhor estava falando? Dele mesmo. Eu vindo à terra, se eu não morrer, eu serei o unigênito Filho de Deus. Só eu serei o Filho de Deus. Mas o Senhor prossegue: todavia, se morrer, produz muito fruto. Agora ele não é mais o unigênito, ele é agora o primogênito. Há uma outra passagem bíblica muito linda a esse respeito. Durante todo o ministério do Senhor, que ele esteve aqui na terra, durante aqueles 3 anos e alguns meses, ele sempre se referia aos apóstolos como meus discípulos, né? Meus amigos, servos, mas ele nunca se referiu enquanto em vida aos apóstolos como irmãos. Agora, quando o Senhor morre, ele é sepultado, ressuscitado, ele encontra Maria. Aí ele diz assim: vá dizer aos meus irmãos. Tá vendo? Porque foi a morte do Senhor que permitiu que ele não fosse mais o unigênito, mas agora ele fosse o primogênito. Então, no propósito de Deus também, ele concebeu no seu coração e está levando a cabo ter uma família de muitos filhos como Jesus, além de uma esposa para Cristo. E o terceiro item do propósito de Deus está bem aqui onde nós estamos lendo: ter um templo para o seu espírito, uma casa para o seu espírito. E aqui o tema é o quê? Também vós, verso 5, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. O Senhor Jesus fala sobre isso em outras passagens, pelo Espírito de Deus, através de Paulo. Ele diz assim: quem destruir a casa de Deus, esse será destruído. Quando ele está falando sobre a questão da prostituição, do adultério, né? Ele vai dizer assim: se você tem relacionamento com uma prostituta, você se une a ela e você faz do templo do Espírito de Deus, que é você, uma união com a prostituta. Então, quando ele entra nesse aspecto de nós devemos cuidar do nosso corpo, porque é isso que está dizendo, nós devemos administrar o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito de Deus. Os irmãos percebem? Então aqui, vós como pedras vivas, sois edificados, uma casa espiritual. Então aqui, se nós temos 50 pessoas, 30 pessoas, 20 pessoas que creram no Senhor, cada pessoa representa um bloco que, unido um ao outro, em um só espírito, vai formando o quê? Uma edificação, uma casa, para que o Espírito de Deus possa habitar. Então veja, irmãos, nós, enquanto indivíduos, individualmente, somos a habitação de Deus, mas muito mais corporativamente falando, coletivamente, nós formamos essa casa de Deus, que é a sua igreja, que é a Nova Jerusalém, que está descrita lá em Apocalipse. Então, avançando aí o texto, diz que essa casa espiritual que está sendo edificada, ela serve para que sejamos o quê? Sacerdotes, né? Sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus.
Qual é a matéria desse sacrifício? Aí está dizendo, né? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É a Ele que nós oferecemos como sacrifício agradável a Deus. Irmãos, se nós pegamos lá no Antigo Testamento, o que se fazia no templo lá no Antigo Testamento? Imolavam os animais. Os sacrifícios eram esses. Aqueles cordeiros, aqueles cabritos, né? Todos aqueles animais estabelecidos pelo rito da lei mosaica, eram todos o quê? Uma figura de Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus. João disse isso quando ele viu o Senhor João Batista. Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles para trás eram o quê? Figuras, bodes, bois, cordeiros, eram todas figuras do verdadeiro que viria, o verdadeiro e eterno e definitivo, o verdadeiro Cordeiro. Por isso que João fala sobre isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Então, na casa de Deus, continuamente é realizado sacrifício espiritual. O que significa isso? Oferecer Cristo, viver por Cristo. Esse é o sacrifício que agrada a Deus, né? Porque todos eles, me deixe colocar aqui, quando o cordeiro era sacrificado, aquele cordeiro era queimado, aquela fumaça subia e aquilo agradava o Senhor. Então hoje em dia, qual que é o aroma, o perfume que está por toda a casa de Deus? Diante desse sacrifício espiritual agradável a Deus, do seu Filho amado, o seu Cordeiro. São figuras que demonstram, irmãos, o que acontece conosco. Então, quando eu nego a mim mesmo, vamos lá para aspectos práticos, meu coração tem anelado e desejado coisas que estão em desacordo com a palavra de Deus. Então eu nego a mim mesmo para viver por esta vida. Eis um sacrifício espiritual agradável a Deus. Quando eu vou diante do Senhor, não com a minha sabedoria, não com a minha capacidade, com a minha dignidade, mas reconhecendo que nada sou e que é esse Cordeiro quem me salva, eu ofereço esse Cordeiro diante de Deus. Então, por isso que nós somos uma nação sacerdotal. O sacrifício, na prática, nunca cessou. Obviamente, o sacrifício, digamos assim, material, que é pegar o animal, ir lá e imolar, derramar o sangue no propiciatório, esse sim. Mas o sacrifício diário, de oferecer o cordeiro a Deus em todas as situações, porque é esse cordeiro que tira o pecado, é esse cordeiro que agrada a Deus, nós fazemos, irmãos, todos os dias, com uma vida de palavra prática. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro para os irmãos, porque há muitas figuras aqui, mas viver pelo caminho do Espírito é viver um caminho sacerdotal, de apresentar a Deus todos os dias o sacrifício diário, que é Cristo Jesus. Todos os dias, viver por Ele. Quando Caim matou Abel, o primeiro homicídio na terra, por que isso aconteceu? Porque um tentou oferecer um sacrifício carnal, cheio da sua capacidade, cheio da sua dignidade. O homem era um lavrador, talvez exímio lavrador, sabia mexer com a terra. Ele foi lá, suou a testa, pegou do melhor do trabalho dele, com toda a sua honestidade, com toda a sua diligência que ele deve ter trabalhado. Ele não roubou ninguém, ele não tirou de ninguém, ele fez tudo certinho por ele e foi oferecer para Deus. Deus não se agradou. Aquele sacrifício subiu, mas não se agradou o Senhor. Por quê? Porque ali estava toda a capacidade de um homem que estava perdido no pecado como todos nós. Então era uma capacidade natural contaminada. E era isso que ele queria oferecer para Deus. Deus não se agradou. Mas quando Abel então entendeu que não era
por alguma coisa que ele devesse fazer que ele seria aceito, mas somente por um inocente sendo entregue por ele, porque ele não tinha nada para oferecer de si mesmo. Abel de alguma forma não entendeu isso. Ele vai lá, pega um animal sem defeito e oferece ao Senhor. E aquele sacrifício é aceito pelo Senhor. Porque essa é a base da nossa relação com Deus, irmãos. Sempre oferecendo Cristo. Senhor, é pela dignidade da sua obra, porque se fosse de mim, eu estaria perdido. Senhor, é no teu perdão, porque o meu perdão, eu estaria perdido. Senhor, no serviço ao Senhor, na visita, na comunhão, né, e na evangelização, tem que vir do Senhor, porque se vier de mim, eu estou perdido. Então eu estou constantemente oferecendo Cristo a Deus, todos os dias. Por isso é que nós somos sacerdotais, uma nação de sacerdotes, né? Caso contrário, não precisaríamos ser sacerdotes, essa figura sacerdotal já teria sido deixada de lado. Voltando aqui para o texto, irmãos, para a gente já caminhar aí para o final. Verso 5. Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Eu quero que os irmãos marquem aí 1 Pedro, vamos em Daniel capítulo 2, rapidamente. Livro de Daniel, lá no Antigo Testamento, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 30. Daniel capítulo 2, a partir do verso 30. Mas estamos pegando o gancho de Pedro, que diz assim, que eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Tá bom? Então essa figura da pedra eleita e preciosa que eu quero que os irmãos guardem. Chegamos todos lá em Daniel capítulo 2, vamos ler a partir do verso 30. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então até aí, essa visão que Nabucodonosor teve, nós já estudamos, ela é a representação de todos os governos humanos, os grandes impérios mundiais. Então, essa estátua representa isso. Então a cabeça era o Império Babilônico, o peitoral e os braços de prata foi o Império Medo-Persa, que é o que sucedeu ao Império Babilônico, que o conquistou, né? Os quadris ali, o ventre e os quadris de bronze é uma representação do Império Grego-Macedônio. As pernas de ferro é uma representação do Império Romano. Por que os pés ainda continuam de ferro, mas parte de ferro e em parte de barro? Aqui eu faço a seguinte interpretação. Primeiro, embora o Império Romano ele tenha deixado de existir geograficamente, ele não existe mais, mas a influência do Império Romano se estende até os dias de hoje.
por exemplo, no direito, nas leis. E nós sabemos que os países ocidentais são democráticos e são de direito. As leis que nós temos aí hoje, quase todas elas tiveram a sua origem em Roma, né? Os institutos jurídicos. 80% do nosso Código Civil, irmãos, para vocês terem uma ideia, o Código Civil é aquele código, aquela lei que rege a vida dos particulares, das pessoas no dia a dia. Compra e venda, obrigações, casamento, instituição de família e tudo mais. Esse Código Civil brasileiro, os estudiosos dizem que 80% dele foi influenciado direta ou indiretamente pelo direito romano. Então, por isso que, embora Roma geograficamente não exista mais, ele ainda se faz presente, esse império, até hoje, através da sua política. A figura do Senado surgiu em Roma, né? A figura da política e a figura, então, das leis, da mesma maneira, né? Em grande parte influenciou. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque essa é a estátua. Ah, irmão, mas você não completou, você não falou o que é o barro. Então, eu faço a seguinte análise. Em parte de ferro e em parte de barro, porque até os dias de hoje nós temos regimes ditatoriais e regimes que são a representação do ferro e regimes democráticos. O mundo está dividido assim. Coreia do Norte é o quê? Uma ditadura. Hoje eu vi uma reportagem, o presidente lá da Coreia do Norte foi eleito com 100% dos votos. E alguém é louco de votar contra ele? Não, né? Então, as ditaduras que existem até os dias de hoje e as democracias, que é representado pelo barro, né? Ferro, algo que é mais forçado, algo que é imposto. O barro já é moldável, né? Então, essa é a interpretação que eu faço. Mas eu estou querendo chegar com os irmãos no verso 34. Porque o verso 34 vai dizer o quê? Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos. Esta pedra, irmãos, é aquela pedra eleita e preciosa para Deus, rejeitada pelos construtores, mas para Deus eleita e preciosa. Então é dito aí, né, que essa pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou, né? Então foi juntamente, verso 35, esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Agora veja o verso 44. Daniel então agora está interpretando essa visão. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará, consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, o que Pedro está vendo lá pelo Espírito, quando ele fala sobre Cristo como uma pedra que foi eleita por Deus, é essa pedra, irmãos, que vem para quê? Para esmiuçar, para acabar com toda a história dos governos humanos, dos impérios, e ele estabelecer o seu reinado para todo o sempre. Este reinado não passará jamais. Então, se ele é a pedra que vive, vós também sois pedras vivas. Vós sois as pedras que vão formar esta casa espiritual, que será, como podemos dizer então, a sede deste grande e vitorioso reinado que durará eternamente. É para isso que temos sido chamados. É para isso que temos sido encorajados, irmãos, a desejarmos Cristo
como o genuíno leite espiritual, assim como uma criança recém-nascida deseja ardentemente o leite da mãe dela. Essa é a necessidade dessa criança. E a nossa necessidade deve estar toda em Cristo Jesus, em nos alimentarmos dele, para crescimento, para salvação. O que significa dizer, para estarmos preparados para quando ele vir estabelecer este reino eternamente. Amém? Irmãos, vamos parar por aqui então. Que o Senhor nos ajude. Que todas as palavras que foram ditas aqui, que Ele possa gravar em nosso coração aquilo que Ele tem para nós. Para que não sejamos aquilo que está registrado lá em Tiago, irmãos. Irmãos, nós temos que orar ao Senhor nesse sentido. O que está registrado em Tiago? Se eu perguntasse aqui para os irmãos, que foi mencionado aqui, os irmãos saberiam dizer? O que nós lemos sobre Tiago hoje? Não sermos apenas ouvintes, mas ouvintes praticantes da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude. Amém?